Feriadão, né? Que muita gente aí aproveita para descansar, talvez tirar um pouquinho o pé do acelerador, outros nem tanto, buscam até mais atividades, mais adrenalina e tudo mais. Pressão baixa, você sofre disso? Quando dá aquela moleza no corpo, talvez até a vista dá uma escurecida. Dr. Breno Rodrigues Rosa de Carvalho, médico cardiologista, está aqui no estúdio para conversar com a gente e dar dicas também do que fazer para fugir disso, doutor. Primeiro de tudo, é normal pressão baixa assim? Boa tarde, Cássio. Boa tarde, telespectadores. Pressão baixa não é algo normal de acontecer, mas pode ser ocasionado por vários problemas de saúde, desde coisas graves, como, por exemplo, infarto, ou uma arritmia, ou coração fraco, que hoje as pessoas estão conhecendo mais por causa do transplante do Faustão. Mas a principal causa acaba sendo, na verdade, uma reação, um reflexo do corpo. A gente tem várias situações que predispõem, e acaba fazendo com que a pressão tenha uma queda e a gente tem também uma gama variada de sintomas. O que predispõe, por exemplo, a gente ter uma pressão baixa? Desde um jejum prolongado, um baixo consumo de líquido durante o dia, ficar muito tempo de pé, calor excessivo que a gente tem tido nesse ano fora de época, aglomerações, tem pessoas que têm com dor excessiva, então... Inclusive na mudança rápida, quando a gente fica de sentado, deitado para a posição de pé. Sintomas, preocupação. A pior coisa que poderia acontecer seria um desmaio. Mas antes de acontecer o desmaio efetivamente, costuma ter tontura, suor frio. Tem pessoas que sentem um calorão, um frio excessivo. A vista daquela suída. A vista... A tontura, essa turvação visual é bem importante. Então, esses sintomas costumam preceder para aí, finalmente, a pessoa apagar e efetivamente ter um desmaio. Então, acontecer esses sintomas pode ser a oportunidade para a gente fazer algumas medidas para prevenir antes que a pessoa desmaie. Procurar o médico, principalmente, e dar aquele reforço na alimentação. Como o senhor falou, alimentação em dia... Evita. É muito importante. Comer de 3 em 3 horas, manter-se hidratado. Tendo em vista que agora a gente vai ter um período de shows, né? O consumo de álcool, como estimula a gente a urinar um pouco mais, ajuda a predispor desidratação. E no show a gente também não costuma se alimentar direito. Muito a aglomeração, tempo o calor, é tudo para acontecer mesmo a queda da pressão. Nesse combo bebida alcoólica, o energético para a população mais jovem, essa exposição por muito tempo sem se alimentar, sem se hidratar com água, por exemplo, pode ter algum reflexo disso? O energético não vai afetar tanto na queda da pressão, mas o energético junto com o álcool vai permitir que a pessoa consiga consumir uma quantidade maior de álcool sem ter os sintomas da embriaguez. E automaticamente mais álcool, mais desidratado fica, e se não beber o dobro de água, a conta não fecha. Exato. E ainda predispõe à arritmia. Doutor, uma dúvida. Faixa etária. Tem alguma faixa etária assim, ou algum público mais específico que a queda de pressão está ali mais presente? À medida que a gente envelhece, fica mais predisposto. Mas a ocorrência de jovens também é muito prevalente. Muito prevalente. Os idosos acabam tendo mais predisposição porque muitas vezes eles já estão fazendo uso de alguma medicação, inclusive medicação da pressão, e tem outros remédios que não são necessariamente para pressão, mas um efeito colateral pode provocar a queda. Então, idoso costuma ser alguém que a gente tem que ficar bem preocupado e vigilante com relação aos sintomas. Até porque, se cair, tem mais chance de se machucar, de ter uma fratura. Se bater a cabeça pode ser mais grave. Preocupante. Sem dúvida. Tem alguma faixa, assim, a partir daqui já é considerada pressão baixa? Porque a gente ouve muito falar disso, né? É normal, eu sempre tive pressão baixa, mas, tipo... 9 por 6. 9 por Abaixo 6. de 9 por 6, a gente já começa a ficar preocupado. Algumas pessoas podem não ter os sintomas, Cássio, mas... O sintoma já ajuda muito a identificar, mesmo que você não tenha um aparelho de pressão para medir, poxa, minha pressão está baixa. Casos isolados, tudo bem ou não? Isso já indica, por exemplo, que
algo tá errado. Por exemplo, ter essas quedas, esses picos espaçados 3 vezes ao mês, por exemplo. É normal isso? 3 vezes ao mês, já me parece mais preocupante. Tá. Algumas pessoas têm situações específicas. Poxa, eu vou doar sangue. Doou sangue, tem tontura, porque perdeu sangue, tem menos líquido. Tem pessoas que têm, ao levantar para ir ao banheiro de madrugada, mas acontecer frequentemente, não são em situações específicas. E sempre, se tiver a ocorrência de um desmaio, aí é importante procurar um cardiologista. A pressão baixa por muito tempo, o que ela provoca na gente, no corpo? Pode ter dificuldade para chegar sangue nos rins, então pode acabar provocando uma lesão que faz com que o rim passe a funcionar de maneira inadequada e até problema no fígado, muito mais num contexto agudo de alguém que vai para o pronto-socorro do que a persistência da pressão baixa. Perfeito. Persistência é muito mais esse mal-estar e desmaios frequentes. Tá aí, dicas importantes. E diagnosticando qualquer isso, procurar um médico quanto antes, gente. Doutor, obrigado, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigadão.